E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Estou bem, graças a Deus. E sigo rogando por vocês que Deus abençoe, proteja, oriente cada um de vocês. Hoje, no nosso vídeo, a gente vai dar uma conversada sobre essa janela de transferências do Ceará. Vocês sabem que a janela fechou, né? Acabou a janela de transferências, não tem mais condição de você contratar jogador que vai ser transferido de outro clube, seja do Brasil, seja de fora do Brasil. Algumas pessoas perguntaram isso, mas não dá mais. Só que tem sim como contratar. Eu vou explicar as minúcias do que é necessário e vou trazer para vocês o que está no regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai entender o que é e como e até quando vai o Ceará, ainda qualquer outro time do Brasileirão, poder contratar para utilizar nesse campeonato brasileiro. O Ceará teve das 5 contratações, a quinta sendo o Luca, um centroavante formado nas categorias de base do Ceará, que estava a serviço do Internacional. Ele era considerado uma joia do Internacional. Para vocês terem uma ideia, são poucos atletas da base que engajam no profissional e que têm 1, 2 temporadas para irem bem. E o Luca teve isso. Só que ele teve problemas com treinadores que foram passando, um usava, o outro não utilizava, e ele ficou numa situação difícil. Houve agora a proposta do Ceará e ele escolheu retornar, deixando bem claro que o Ceará, para ele, não é mais um clube, né? É um clube que faz parte da sua carreira, é um clube que faz parte da sua história. O Ceará para mim é quase tudo da minha vida, porque ele me formou, né, como atleta, como pessoa. Ele me deu acesso aos primeiros sonhos de criança, né? E é o que eu falei. É um motivo, é muito bom estar aqui. É um prazer estar vestindo essa camisa de novo. E eu espero que sejam momentos incríveis aqui com essa camisa. E eu espero, sinceramente, que possa tudo dar certo realmente para o Luca e ele ser bastante importante para o Ceará. Lembrem-se que isso pode não acontecer nessa temporada. E o Ceará tem um Pedro Raul, né? Mas o contrato dele, o vínculo dele é por mais 2 temporadas, só acaba no final de 2027. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o que será ganha com uma possível saída do Luca, como é que é essa questão, essa relação de direitos econômicos, direitos federativos, envolvendo esse jovem atleta de 22 anos. Também vamos fazer uma avaliação do que foi essa janela de transferências do Ceará. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também aqui no vídeo, enquanto a gente espera o Ceará voltar a jogar, coisa que só vai acontecer no dia 14 contra o Vasco, porque tem a data FIFA nessas 2 semanas, 2 jogos da seleção brasileira, e por conta disso o Ceará só volta a jogar daqui a 2 finais de semana. Eu tenho deixado para vocês um recado que é bastante importante, que é sobre o nosso especialista elétrico. Você tem na sua casa aquela tomada com problema, a sua rede elétrica ela dá problema, você tem medo de um curto-circuito, ou você está com um novo cômodo, precisa fazer uma instalação elétrica nesse cômodo, ou ainda está planejando fazer esse novo cômodo. É aquele banheiro novo, é aquele quarto a mais, é aquela ampliação da sala. Olha, o nosso especialista elétrico pode e vai te ajudar. Basta entrar em contato com ele, ele vai te passar todas as informações do que pode ser feito, faz o orçamento sem compromisso, vai mostrar para você o que precisa ser feito e você vai ter comodidade naquele local que você está ampliando, ou mesmo naquela pequena tomadinha que está dando problema, e isso vai acabar, né? Os seus problemas com a parte elétrica terminam na hora que você conversa com o nosso especialista. Então, dá uma conversada com ele, ele te atende em qualquer lugar da região metropolitana de Fortaleza. Agora, está na hora de você deixar o seu like, você já sabe os nossos assuntos, já sabe que vai curtir bastante esse vídeo, o seu like é muito importante. Nele, você dá a sua aprovação, é o seu legalzinho, o seu ok, a sua confirmação de que gostou do nosso vídeo e que vai dizer para a plataforma que o vídeo está aprovado, que você vai acompanhar
os nossos vídeos, que você gosta, que pessoas com seu perfil acompanham os nossos vídeos. Então, deixa o like e a gente vai agradecer demais. Como também agradecemos você ser mais um inscrito no nosso canal. Está faltando o quê para você fazer a sua inscrição? Você tem dificuldades? Olha, aqui embaixo tem a descrição do vídeo. Nela você entra e o segundo link ele vai diretamente para a página principal do nosso canal. Chegando lá, tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito e aí no sininho você toca e ativa todas as notificações. Quando você toca, vem lá, notificações personalizadas. Só que você não personalizou, né? Quem personaliza para você é a plataforma. E aí ela te manda um vídeo, não te manda outro, e você fica, por que teve esse vídeo e eu não tive acesso, embora seja inscrito? Porque você não confirmou todas as notificações. Então confirme todas as notificações e assim você vai ter acesso aos nossos vídeos. Assim que o vídeo for colocado no ar, a plataforma te informa e aí você define. Quer assistir agora? Quer assistir daqui a pouco? Coloca lá na sua biblioteca, assiste quando você quiser, mas a informação chega primeiro, chega mais rápido para você. Vamos a um recado de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre esses assuntos por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Essa janela do Ceará, ela teve assim o número 5 como base, né? Foram 5 atletas muito utilizados que saíram e 5 novos atletas que devem ser bastante utilizados, né? Ainda está no começo, chegaram agora, que chegaram. O pessoal que saiu foi o seguinte, presta atenção como foi uma janela bem pontual. Saíram 2 jogadores de meio campo, 2 meias, o Rômulo, que foi para o Novo Horizontino, o Rômulo é do Palmeiras, o Ceará o devolveu ao Palmeiras, e o Palmeiras só aceitou porque já sabia que o Novo Horizontino tinha interesse nele. 2 motivos, né? Primeiro, o Novo Horizontino tinha interesse, ele tinha interesse de ir para o Novo Horizontino. E segundo, ele estava jogando mal, né? Jogando pouco, jogando mal no Ceará. Para o Palmeiras isso não é bom, já que o Palmeiras não está utilizando e quer uma venda para retirar aquilo que pagou ao próprio Novo Horizontino para a compra dos direitos do Rômulo. Então, ficou fácil o Palmeiras decidir que pegava o Rômulo de volta, reemprestou ao Novo Horizontino e lá a Série B espera que o Rômulo possa ir bem e ampliar, né, o seu leque de opções no mercado, se ele realmente for bem na equipe do Novo Horizontino. O outro meio, o Recalde, o paraguaio, voltou ao Paraguai, voltou ao seu país, está jogando na equipe do Libertad. E 3 atacantes. O Alejandro Martínez, o argentino, sim, teve poucas oportunidades no Ceará, quando teve não mostrou nada, e as informações é que, taticamente, o Léo teve muita dificuldade com ele nos treinos, por isso ele teve poucas oportunidades. E saiu, foi emprestado à equipe do Cuiabá, ele também não era do Ceará, ele era do Tajeres, um clube argentino, então ele voltou para o Tajeres na questão do empréstimo e foi emprestado para jogar a Série B pelo Cuiabá. O outro, o Bruno Tubarão, passou boa parte da temporada em recuperação, voltou, jogou algumas partidas, estava entrando em várias partidas, mas não estava mostrando um futebol para brigar por posição ou para ir bem no lado direito de ataque do Ceará. Então, o Léo Condé entendeu que uma contratação para esse setor seria melhor do que manter o Bruno Tubarão. E o Persília Jakarta, que é um clube da Indonésia, fez uma primeira tentativa, aliás, a janela estava fechada, o Ceará não queria perder o jogador, com receio de perco o jogador, fico sem atleta para ali, mesmo ele não estando bem.
manteve o jogador. A segunda foi dentro da janela, o Ceará já tinha opções para o ataque, já poderia contratar, então acabou sendo liberado o Bruno Tubarão. E lembrem-se que pouquinho antes da janela começar, o Ceará perdeu o Lelê. O Lelê estava no clube, mas houve uma oportunidade de uma venda do Lelê para o futebol do Japão, né? O Fluminense pediu de volta, ia vender o futebol japonês, ele chegou a se apresentar lá no Japão, mas tem um problema de que ele já jogou por 2 clubes diferentes, a FIFA não aceita, a CBF aceita, se for um campeonato estadual, mas a FIFA não aceita ele jogar num terceiro clube no ano. Então ele voltou para o Brasil, como a CBF aceita, desde que tenha sido um estadual, e no Fluminense ele jogou pelo Campeonato Carioca, ele foi emprestado à equipe do Atlético Goianiense, pelo Fluminense, está lá no Atlético Goianiense. Ou seja, vamos contar aqui 5 jogadores, né? 2 de meio campo, 2 atacantes de lado, 1 centroavante. O Ceará contratou o quê? 2 jogadores de meio campo, 2 atacantes de lado e 1 centroavante. A única diferença é que você perdeu 2 meias e contratou meia e volante. Por quê? Porque o Condé entendia que era necessidade um volante, mais até do que um meia com a saída do Recalde. E depois, quando percebeu que precisava do meia, porque tentou de todas as formas, e o Rômulo não disse a que veio no Ceará, acabou que o Rômulo foi, né, como eu disse, voltou para o Palmeiras para ir para o Novo Horizontino, e aí o Vina foi contratado. Então, as 5 contratações do Ceará foram pontuais em relação aos 5 jogadores que saíram. Eu sei, alguns de vocês vão dizer assim, Danilo, mas saiu também o João Vitor, né, que foi para o futebol húngaro. Só que o João Vitor, ele era pouco utilizado, ele era uma situação diferente. Era um jogador da base, agregado ao profissional, para, em alguma situação, utilizar. Hoje, o Guilherme, por exemplo, faz isso, né? É um jogador que vai lá, joga na base, vem para o profissional e, numa necessidade, ele é utilizado. Então, o João Vitor é uma situação diferente, por isso não um 6º reforço, mas os 5 pontuais. O Vinícius Anocelo e o Vina foram os meias, quer dizer, 2 jogadores de meio campo saíram, 2 chegaram. O Rodriguinho e o Paulo Baia foram os atacantes de lado, 2 atacantes de lado saíram, 2 atacantes chegaram. E o Luca foi o centroavante. Desses aqui, não estrearam ainda o Vinícius Anocelo e o Luca. O Luca sequer foi levado para a partida, o Zanocelo já foi para 2 na relação. O Luca só foi regularizado na sexta-feira da semana passada. Ele poderia ter ido no banco contra o Juventude. Mas, pouco tempo de treino, o Léo Condé achou que não era a hora de fazer isso. Já tem aí essas 2 semanas de treino, essa que está acontecendo e a próxima, e aí ele deve ficar sem a disposição e ir para os jogos. Até porque ele será, se a gente olhar no papel, a única opção real, alternativa real de centroavante ao Pedro Raul. Então, tem a possibilidade dele ser relacionado daqui para frente para todos os jogos, e ele mesmo, Luca, acredita que está pronto para jogar. Com certeza, estou preparado, estou pronto. Tô louco para jogar, tô louco para estar em campo novamente, de estar dividindo, né, fechado com os meus companheiros, de estar vivenciando isso, né? E é um prazer trabalhar com o Léo. E eu quero seguir as vontades dele, o que ele prefere, o que ele gosta. Eu tô aqui para ser um funcionário do clube, né? Deu para perceber, né? O Luca foi apresentado na última quarta-feira lá no Ceará e ele falou muito sobre o Ceará. Deu para perceber que não é só mais uma contratação, né? Ele é um jogador que tem o Ceará como algo especial na carreira. É aquela questão, você na infância, na adolescência, cria a vontade de ser o atleta de futebol. E o empresário que te proporciona isso, os seus pais que te dão todo o apoio e o clube aonde você aprende a ser um jogador de futebol profissional, eles acabam sendo importantíssimos, eles entram na sua cabeça e no seu coração como importantes, como peças-chave para a sua carreira, para virar um profissional. E o Ceará é assim para o Luca, né? Virou um profissional nessa questão, nessa circunstância. Tanto que ele entende que é uma virada de chave na vida dele, que no Internacional ele usava a camisa número 45. Quer dizer, no Internacional
ele era inscrito para jogar, inclusive o Campeonato Brasileiro, com a camisa número 45. Quando ele chega no Ceará, ele percebe que é uma outra questão, que não é mais do mesmo, que é algo especial. E para brindar esse especial, ele decide utilizar a camisa número 99. E a 99 foi algo, não sei porquê, mas eu quis mudar de número. Eu sempre gostei de novinho, desde a época do PlayStation 2, assim, eu já colocava 99. Então, é por isso mesmo. Não tem nenhuma explicação, nem data, nem nada. Só foi. Durante a coletiva, né, o Luca falou muito, né, em relação ao Ceará, falou muito em relação à felicidade de estar voltando para ficar com a família, né? Ele daqui do Ceará, daqui de Fortaleza, a esposa dele também ele falou durante a entrevista que ela também é daqui, a família é daqui, e que eles estavam extremamente felizes em voltar para cá. Falou de tudo que o clube fez por ele e de que não poderia ter chegado ao Internacional, ter virado profissional, né, sem o apoio do Ceará. O Luca é um dos caras que fez muitos gols nas categorias de base, e isso realmente pesou para o que o Internacional queria, né, para levá-lo para lá. Vocês lembram que na época o Ceará queria o Charles, o volante, que tinha jogado muito bem pelo Sport, a Série B anterior. O Sport não subiu, o Ceará subiu, e aí o Ceará conseguiu contratar o Charles. Uma moeda de troca nisso foi também o Luca, que acabou indo jogar na equipe do Internacional, envolvido nessa negociação. Depois o Internacional compra parte dos direitos dele, e agora essa volta, esse retorno dele para a equipe do Ceará. Mas assim, ele falando sobre tudo isso, eu fiquei com uma dúvida. Tipo, será que ele era torcedor do Ceará de infância? Será que foi uma opção dele, dos pais, ir treinar no Ceará? Porque é normal, né? Você entra na escolinha, você vai para a categoria de base do clube que você torce, né? Seu pai torce, que faz você gostar, e aí você opta por esse clube. Eu queria saber dele essa relação com o Ceará. Se era uma relação puramente de um garoto que virou profissional e aí ficou muito feliz com o clube, ou se era uma relação de gostar, de querer bem, de opção, de escolha, antes mesmo de tudo isso acontecer. Eu perguntei isso para o Luca e ele respondeu assim. Não, com certeza pode ter certeza que é um clube que eu amo, que eu quero muito bem, que, que eu torço muito e quero que as coisas deem certo pro Ceará e pra mim também, pra minha família também. Enfim, tenho muitos familiares e eu quero que as coisas deem certo pro Ceará, sim. Quero que tudo dê certo nessa minha jornada aqui. E acho que respondeu o que eu precisava saber, o que eu queria entender. Fala de amor, fala de torcer. Realmente o Ceará parece ter sido uma opção para o Luca, que veio com a família toda, fez questão de, na sala de imprensa, posar para fotos com toda a família, com a esposa, o pai, bem, a família toda ali reunida para esse momento em que ele volta para o seu clube de origem, mas é um retorno por um lado e, por outro lado, é uma experiência inicial, porque quando ele estava no Ceará, ele era um garoto, um jogador das categorias de base, ele vai para o Internacional com apenas 17 anos, e agora ele volta para o Ceará aos 22, ele volta profissional, ele volta já tendo atuado profissionalmente num grande clube do futebol brasileiro, que é o Internacional, e volta para outro grande clube do futebol brasileiro, mas esse outro grande clube do futebol brasileiro é o clube que lhe deu a grande oportunidade, que lhe revelou, que lhe formou, que lhe forjou como atleta nas categorias de base. Então, o Luca aí voltando ao Ceará. Vou explicar para vocês como é que é essa questão entre Luca, Ceará e Internacional. A situação era a seguinte: o Ceará tinha os direitos do Luca, porque ele era um jogador das categorias de base. Quando ele foi ao Internacional, havia um acordo com o Internacional para uma venda dos direitos econômicos. A princípio, ele vai emprestado. Nesse momento, o Ceará faz a venda de 60% dos direitos econômicos do Luca por 1.200.000. Aí o Luca fica... aliás, o Internacional fica com 60%, o Ceará fica com 40%.
O contrato que ele assinou com o Internacional era até o final de 2025, portanto, até o final desse ano. Por isso o Internacional colocavam na vitrine uma possível venda futura. Faltam 6 meses, né? Ali, a partir de julho, já faltavam 6 meses. E a legislação diz que ele pode assinar contrato com qualquer outra equipe. Então o Internacional começou a conversar com o Lucas sobre uma renovação de contrato, porque se ele pode assinar com qualquer equipe, tudo que o Internacional fez, o 1.200.000 que ele pagou, o que ele investiu na formação do jogador, chegou lá aos 17 anos, na formação final, a reta final do atleta e na profissionalização, poderia ir por água abaixo. Você fica só com a divisão daquele 1% de formador, você não ganha mais nada, né, quando termina o contrato. Então, o que foi que o Ceará fez? O Ceará entrou na jogada, convenceu o atleta e foi para o poder de convencimento com o Internacional. Você pode imaginar, não, mas o Ceará poderia ficar com todos os direitos dele a partir de janeiro. Só que o Ceará pode precisar dele agora, porque não tem um outro centroavante, ou não tinha no mercado, que o Ceará pudesse contratá-lo. Então o Ceará viu a oportunidade e foi em busca da oportunidade. Fez um acordo com o Luca e com o Internacional. O Luca ficou com 20% dos seus direitos e os outros 80% ficaram divididos assim. O Ceará com 45% desses direitos econômicos e 35% desses direitos econômicos com a equipe do Internacional. Então, Ceará lá no topo com 45%, 35% do Internacional, 20% do jogador, em caso de uma negociação futura. E o que é positivo para o Ceará nesse caso é que o Ceará detém os direitos federativos. O que são os direitos federativos? São os direitos de vinculação com a federação, que é vinculada à confederação, que é vinculada, por sua vez, à FIFA. Ou seja, para o jogador sair, a negociação passa pelo Ceará. O Ceará controla a negociação. Por que o Ceará controla a negociação? Porque é o Ceará que assina uma possível transferência. Tudo bem, na hora que transferir, o Ceará ganha 45%, 35% para o Internacional, 20% para o Luca. Mas quem vai definir se quer vender? Quem vai definir por quanto quer vender? Quem vai definir o modelo de venda e de pagamento num futuro, se acontecer, é o Ceará, porque o Ceará hoje detém os direitos federativos do jogador, então ele controla uma possível venda ou uma possível permanência do atleta até o final do contrato, ou até o final de uma temporada, ou até onde for positivo para ele, Ceará, o que faz com que, por exemplo, no meio da temporada alguém quer o jogador, ia lá no Internacional e compraria os direitos se ele tivesse emprestado. Isso não é possível, porque ele não está emprestado, porque os direitos são do Ceará e o controle de tudo isso é do Ceará. Isso eu entendo como bastante positivo. Então, esse é o Luca que a gente imagina possa ajudar muito o Ceará, talvez na temporada 2025, com talvez não tantas oportunidades, imagino, porque o Pedro Raul tem feito muitos gols pelo Ceará e a tendência é que ele siga titularíssimo da posição, mas em algum momento o Luca vai poder jogar. O Ceará, por exemplo, ainda enfrenta o Corinthians nesse campeonato brasileiro, então o Luca pode ter essa oportunidade como titular da equipe e vai ter os momentos ali de entrar durante os jogos. Ele também é um atacante com mais mobilidade do que o Pedro Raul. Em alguns momentos pode entrar para formar ali uma dupla de atacantes de área. Isso também é possível de acontecer, mas 2026, 2027, o Ceará já começa a próxima temporada tendo um centroavante no seu elenco com contrato longo, podendo trabalhar esse jogador desde o início, inclusive, numa pré-temporada. Tenho certeza que vocês ficaram curiosos para saber como contratar se a janela nacional de transferências está fechada, a segunda janela nacional de transferências de 2025. Bem, o regulamento do Campeonato Brasileiro, ele diz o seguinte, no seu capítulo 3, o artigo 9º, os clubes devem inscrever os atletas que serão relacionados no campeonato através do SNR. Somente poderão ser inscritos atletas cujos registros estejam publicados no BID em favor do respectivo clube. Isso aqui, pro forma, é o que precisa acontecer mesmo. O parágrafo 1 é que começa a nos trazer aí o que a gente precisa saber. Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas até 12 de setembro. Ou seja, até o dia 12 de setembro que vem aí, os clubes podem inscrever até 50 jogadores.
né? Eles podem fazer a troca que quiser, até o dia 12 de setembro. Quando chegar no dia 12 de setembro, aquela lista de 50 jogadores vira uma lista fechada, uma lista fixa. Ah, Danilo, só pode contratar então até 12 de setembro? Não. Porque o mesmo parágrafo 1 do capítulo 3, artigo 9, diz o seguinte: podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 3 de outubro. 3 de outubro, dentre os inscritos, dentre os anteriormente inscritos. Então, até o dia 3 de outubro, tem aqueles 50, né, anteriormente inscritos, está dizendo aqui, 50 anteriormente inscritos, você pode substituir 8. Ou seja, você pode pegar lá, tirar 8 daqueles 50 inscritos e colocar outros 8. Isso pode ser feito entre o dia 12 de setembro e o dia 3 de outubro. 4 de outubro não mais, 4 de outubro acabou. Então, até o dia 3 de outubro é possível ainda inscrever. Os clubes devem inscrever, aqui já é o parágrafo 2º, os clubes devem inscrever até o último dia que anteceder a sua primeira partida no campeonato, um número de 35 atletas. Ou seja, Ceará, todas as outras equipes, eles tiveram que escrever antes do início do Brasileiro no mínimo 35. Eles têm que completar essa lista dos 50 até o próximo dia 12. E do dia 13 ao dia 3 de outubro, de 13 de setembro ao dia 3 de outubro, eles podem fazer 8 trocas. Nessas trocas podem vir jogadores contratados e entrarem nesse grupo de trocas. Agora, você me pergunta, como se a janela nacional de transferências está fechada? Prestem atenção, porque a chave é o nome da janela. Ela é uma janela nacional de quê? De transferências. Então você não pode mais transferir jogadores. Então o Ceará não pode contratar um jogador que está num outro clube. No Flamengo, no Cruzeiro, no Botafogo, no Fluminense, no Atlético Mineiro e nenhum outro clube. Ele não pode pegar o jogador emprestado, ele não pode comprar direitos de nenhum atleta. Mas, se o jogador terminar o contrato com um clube, ou o seu contrato for rescindido com um novo clube, ele ficar livre no mercado, o Ceará pode contratar esse jogador. Por quê? Porque a legislação brasileira, e o jogador de futebol é um trabalhador, a legislação trabalhista brasileira impede que um jogador que está livre não possa ser contratado por um clube. Não pode ter uma lei que determine que esse jogador não pode ser contratado, enquanto houver inscrição naquela competição. E há inscrição na competição até o dia do 3 de outubro, entre o dia 13 de setembro ao dia 3 de outubro, com a troca desses 8 atletas. Ou seja, pode contratar sim, desde que seja um jogador livre no mercado. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, e também não estou dizendo que bons jogadores vão estar com contrato rescindido e livres no mercado. Mas estou dizendo que há essa brecha, essa possibilidade real de um clube ainda contratar, do Ceará, por exemplo, se entender uma carência no seu elenco e perceber, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro, ela teve agora uma redução nos clubes que continuam participando. Eram 20, 12 clubes, acabou, não joga mais. E tem 8 clubes aí que vão continuar. E eu tenho uma atenção especial para o 9º colocado nesse campeonato, na Série C. O 9º colocado, que está na final da Copa do Nordeste. O 9º colocado, que nós jogamos, o Ceará jogou contra esse 9º colocado, na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, e não conseguiu vencê-lo. E jogou em casa e não conseguiu vencê-lo. Ele se chama Confiança. E quem sabe, algum jogador do Confiança, é claro, vai disputar agora as finais da Copa do Nordeste. Mas assim que essas finais terminarem, eles não têm mais o que fazer em 2025. A Série C para eles acabou, só os 8 se classificaram para a próxima fase. O Floresta, inclusive, foi o 8º. O Confiança foi o 9º, ficou fora. Vai jogar as finais da Copa do Nordeste e depois não tem mais o que esses atletas façam em 2025. Eu não investiguei atleta por atleta, mas lembro-me muito bem do Confiança jogando contra o Ceará e lembro do que foi feito naquele dia. Não acho que nenhum deles viria para ser titular absoluto, mas quem sabe
pode ter algum jogador em alguma lacuna que possa aparecer no time do Ceará, mas estou dando um exemplo, né? Pode ser em outro clube, pode ser uma outra posição, pode ser uma outra situação, mas é possível sim, somente até 3 de outubro de 2025. Então agora você tem todas as informações aí para conversar com seus amigos, com seus colegas e dizer, sim, não diga que não pode contratar, até dia 3 de outubro pode contratar, sim, desde que o jogador não esteja vinculado a um clube. Jogadores de confiança, por exemplo, o Confiança vai ficar pagando o salário deles até dezembro? Muitos terminou o contrato, ou vão rescindir o contrato, e aí essa liberação os deixaria livres no mercado para, quem sabe, irem para uma outra equipe, até porque profissionais são e precisam dar sustento às suas famílias nesse restante de 2025. Amigos, amigas, muito bom estar com todos vocês, espero ter tirado algumas das dúvidas de vocês. Nós vamos seguir abastecendo vocês de notícias do Ceará, o Ceará que essa semana dará folga aos atletas sábado, domingo e segunda-feira. Na terça que vem o grupo volta aos trabalhos e aí ele foca diretamente numa reta final de treinamentos para enfrentar o Vasco da Gama no próximo domingo, dia 14, lá no Rio de Janeiro. E esse jogo em São Januário é aquele jogo de um horário terrível, né? Domingo, 8h30 da noite. Mas você, torcedor, pelo menos vai estar em casa para acompanhar essa partida, né? Se você for acompanhar, vai acompanhar em casa. Ou então vai viajar para o Rio de Janeiro, né? Para ver o jogo. Mas se não for o caso, vai acompanhar em casa o confronto do domingo, das 8h30 da noite, aquele jogo que fecha o domingo de futebol, será esse confronto diante do Vasco. As notícias vão aparecendo e a gente vai tentando confirmar da melhor forma possível para todos vocês. Então, agora é hora de pedir para vocês o like, ele é sempre muito importante. Se você não deixou lá no comecinho, tá na hora de você ir lá no legalzinho, como você diz, no gostei, no ok, na verdade, na sua aprovação ao nosso vídeo, e eu agradeço demais você deixar o seu like, aprovar o vídeo e dizer para a plataforma, olha, esse vídeo é legal. Pessoas com meu perfil gostam do vídeo, a plataforma joga para outras pessoas com o seu perfil, torcedor do Ceará, que gosta de notícias muito bem checadas e que gosta desse tipo de vídeo que a gente traz aqui com todas essas informações. Então, é muito interessante. O seu like, ele ajuda demais o nosso canal. Como ajuda também você compartilhar o nosso vídeo. Você já viu embaixo aqui, tem lá compartilhar? Você clica no compartilhamento e manda para aquele grupo dos seus amigos, dos torcedores do Ceará, aquele grupo que você participa, o grupo da sua empresa, dos seus estudos, o grupo dos seus colegas de bairro, ou então colegas do racha. Bem, tem muita gente que vai gostar do nosso vídeo. Você sabe, desses grupos, sempre a maioria é de torcedores alvinegros, então deixa lá o nosso vídeo, o link do nosso vídeo, compartilhe, diga para eles por que você acompanha os nossos vídeos e certamente nós teremos mais pessoas conosco e mais inscritos no nosso canal. Agradeço demais por você ser um agente desse compartilhamento, desse informativo sobre nossos vídeos para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai poder entrar lá na descrição. O primeiro link vai direto para a página principal do canal. Você clica nele, chega na página principal. Chegando lá, tem inscreva-se. E se você ainda não é inscrito, é só você clicar no inscreva-se, vai virar um inscrito na mesma hora. E tem o sininho do lado, você clica no sininho e aperta em todas, que são todas as notificações. Você está dizendo para a plataforma, olha, sempre que tiver vídeo novo, manda para mim. Eu quero ser notificado, todo vídeo novo. E aí você será notificado de todos os nossos vídeos. Mais uma vez, agradecer a companhia de todos vocês e confirmar aquilo que nós já temos como um compromisso, que é o de retornarmos. Sim, se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!